noite, meu precioso apóstolo, boa noite a todos. Sou Maria Cumba, discípula do profeta Cacu Filipe. Eu convidamos a todos de assistir a nossa live até o fim. Ajudaremos a todos a compreender e a saber quem é um profeta vivo na terra hoje, que é o nosso profeta Cacu Filipe, e saber os seus discípulos. Hoje nós convidamos que o apóstolo Deutamar, ele vai se apresentar, nos dizer de onde ele vem, quem é ele. Ok, muito obrigado, muito boa noite, irmã Maria. Deus o abençoe. Muito boa noite a todas as pessoas que irão acompanhar, irmãos, irmãs e outras pessoas que irão acompanhar esta live, essa entrevista. Depois, de uma outra ocasião, numa outra oportunidade, que Deus vos abençoe. Eu sou Deutamar Costa, pela graça de Deus, discípulo e apóstolo do profeta Cacu Filipe no Brasil. É com muita alegria que eu prego esta mensagem de todas as maneiras, por todos os lugares. Já há mais de 5 anos que eu prego a mensagem do profeta Cacu Filipe, e a mensagem do profeta Cacu Filipe é aquilo que Deus diz, aquilo que Deus faz no presente. E não há nada mais importante do que anunciar as boas novas de salvação. Pregar a Bíblia, anunciar o que Deus fez, o que está escrito na Bíblia, isso não é boas novas. Boas novas de salvação é uma notícia boa que vem de Deus e que salva. E isso é a mensagem de um profeta. No momento eu falo da cidade de Paraupebas, ao sudeste do estado do Pará, ao norte do Brasil. E eu gostaria de dizer, a princípio, para todas as pessoas que Cacu Filipe é o profeta de todos os habitantes da terra. Não importa quem você seja, a sua língua, a sua raça, a sua cor, não importa a sua religião, a sua crença, se você é ateu, se você é religioso, se você é famoso ou anônimo, se você é grande ou pequeno, se você é rico ou pobre. Isso não tem nenhuma importância. Cacu Filipe é o profeta de todos os habitantes da terra, daqueles que acreditam nele, daqueles que não acreditam, e até mesmo daqueles que perseguem e desejam a morte do profeta Cacu Filipe. Desejo que Deus possa nos ajudar e ajudar você para que você possa compreender a palavra de Deus que vem hoje à humanidade por meio do profeta Cacu Filipe. Obrigado, irmã Maria. Exato, apóstolo. Muito obrigada. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, né? Hoje, à noite, a nossa tema é a pergunta e as respostas. Apóstolo Deutamar, quem era apóstolo antes de crer nessa mensagem? Sabemos que hoje a mensagem está espalhada para o mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro. E apóstolo, não é só o único apóstolo aqui no mundo. Geralmente tem na Ásia, tem na África, aí espalhada pelo mundo inteiro. Aí gostaríamos de saber quem é apóstolo Deutamar antes de conhecer a mensagem. Ok, muito obrigado, irmã, pela pergunta. Eu não sou o único apóstolo profeta Cacu Filipe no Brasil, eu sou um apóstolo pela graça de Deus, simplesmente pela graça de Deus e a graça do profeta Cacu Filipe. O apóstolo André Lima é o primeiro apóstolo do profeta Cacu Filipe no Brasil, foi o primeiro a acreditar, o primeiro brasileiro a acreditar na mensagem, no final de 2012 para 2013, e ele quem começou a pregar a mensagem do profeta Cacu Filipe no Brasil. Inclusive, foi o apóstolo André Lima quem me batizou, a mim e a minha esposa, em 2016, em março de 2016. Também o profeta Cacu Filipe tem apóstolos em todos os continentes, né? São muitos os apóstolos. É um profeta mensageiro quem estabelece os seus apóstolos, evangelistas, profetas e doutores. O profeta é quem estabelece os 4 ministérios de Efésios 4:11, aqueles que vão trabalhar no sacerdócio. Quanto à sua pergunta, quem eu era antes de conhecer a mensagem do profeta Cacu Filipe,
Bem, para resumir a minha história antes da mensagem do profeta Caco Flip, eu nasci em julho de 1986, em julho de 1986. O meu pai biológico faleceu em abril de 86, então eu não conheci o meu pai biológico. Minha mãe ficou viúva já com outros 3 filhos mais velhos do que eu, e, e ela não tinha condições de cuidar de mim, porque precisava cuidar dos outros 3 filhos e ainda trabalhar. E nesta época, no Brasil, 1986, as coisas eram mais difíceis, não era como hoje, e logo que uma mulher fica viúva, logo o governo dá a ela uma aposentadoria, mas isso não era tão fácil, em 1986. E por motivo maior, minha mãe me doou, né? Ou seja, me deu para a minha avó. Fui criado pelos meus avós desde recém-nascido, né? Até os 17 anos. Eu fui criado pelos meus avós, sempre no interior, o que aqui no Pará nós chamamos de roça, né? Alguém que vive no interior, que não vive numa fazenda, que não mora em algum lugar rico, por assim dizer, nós chamamos de roça. Alguém que não tem gado, alguém que não tem plantação, alguém que não tem nada, simplesmente mora em alguma terra, nós chamamos de roça. Eu sempre fui criado no interior até os meus 17 anos. Aos meus 17 anos, por causa de uma tragédia na família, os meus avós mudaram para a cidade de Redenção, do sul do Pará. Eu já um rapaz, foi aí que fui procurar trabalho, e aí começou a minha vida trabalhando, né? Então, a minha vida não tem nada de especial, sou uma pessoa normal, uma pessoa comum. Os meus estudos, eu não tenho nenhuma formação escolar, a não ser o ensino fundamental. Me lembro que no ano de 2002, eu trabalhava aproximadamente uns 15 quilômetros da cidade, e eu ia de bicicleta, tinha que ir 15 quilômetros, e depois retornar 15 quilômetros para ir para a escola à noite. E eu fiz isso por um tempo, mas o meu progresso na escola foi caindo, 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 até eu desistir. Então, eu desisti de estudar, né, da escola, quando estava fazendo o primeiro ano do ensino médio. E aí eu fui apenas me dedicar ao meu casamento e ao meu trabalho, né? Então, eu fui uma pessoa criado em um lar religioso, os meus avós já eram religiosos quando eu nasci, das igrejas evangélicas, Assembleia dos Deuses do Certo, Assembleia dos Deuses de Missão, e de acordo com o lugar onde eles viviam, eles iam para a igreja Assembleia dos Deuses mais próxima. Então, nesse tempo, eu fui para a igreja Assembleia dos Deuses do Certo, a igreja Assembleia dos Deuses de Missão, a igreja Assembleia dos Deuses de Madureira. Depois de casado, continuei nas igrejas evangélicas, Assembleia dos Deuses, Pentecostal do Brasil, e assim por diante, e fiquei lá 27 anos, né? 27 anos fiquei nas igrejas evangélicas Assembleia dos Deuses, até que um tempo eu desacreditei das igrejas por causa do comportamento dos pastores, dos pregadores, dos dirigentes, que eles não eram o que pregavam. Eles pregavam uma coisa, mas viviam outra coisa, né? Quando eu me aproximei deles para ser também um pregador, eu comecei a perceber que eles eram pessoas hipócritas. E eu via muita hipocrisia entre eles, os pregadores, homens que tinham todo tipo de pecado, mas à noite, no culto, poderia dar revelações, profecias, falar língua estranha, dizer que estava cheio do Espírito Santo, colocar as mãos sobre as pessoas cair. E isso me fez desacreditar das igrejas, me fez acreditar dos pregadores. E fiquei 4 anos ainda crendo em Deus, crendo na Bíblia, mas eu não tinha coragem, não tinha força, não tinha ânimo para nem mesmo passar na porta de uma igreja. As pregações, os hinos e tudo que eu passei 27 anos ouvindo e fazendo, aquilo me causava enjoo. Eu me sentia enjoado só de ouvir os hinos evangélicos, pregações evangélicas e todo o ritual do culto evangélico. Mas, em meados de 2013, eu conheci um pastor que pregava a mensagem de William Branham, pastor Edmilson José de Lima, da cidade de Redenção do Pará.
Então, foi aí, em uma conversa, que eu me apercebi para algumas coisas, como, por exemplo, que havia apenas um Deus, que havia um profeta que havia vivido sobre a terra chamado William Branham, nos Estados Unidos, que havia morrido em 1965, e eu fui percebendo o batismo, que tinha que ser no nome do Senhor Jesus Cristo, que uma mulher não pode ser pregadora, e tantas coisas que eu fui percebendo, e muitas perguntas, interrogações que eu tinha, a mensagem do profeta William Branham foi respondendo. E eu acreditei na mensagem de William Branham de imediato, apenas quando eu li uma mensagem, a mensagem que eu li, eu me lembro até hoje, o irmão Branham falava sobre Zaqueu, e o título da mensagem é Quem é Jesus? Quando eu li esta mensagem, eu vi que era diferente. Conversei com o pastor Edmir José de Lima e perguntei quem é este homem, quem é esse William Marion Branham? Então, ele me trouxe um outro livro, onde tinha algumas doutrinas, algumas normas, de que o William Branham ensinava. E depois o pastor me trouxe a história da minha vida, que falava o testemunho de William Branham, contado pelo próprio William Branham. Então, eu acreditei de repente na mensagem de William Branham, e aquilo para mim foi uma coisa grandiosa, porque eu passei 27 anos nas igrejas, e depois descobri que as igrejas evangélicas, diante da mensagem de William Branham, era nada. Tornou-se poeira, tornou-se cinza. Todo o conhecimento que eu tinha nas igrejas evangélicas, lá como um pregador, diante da mensagem do profeta William Branham, isso não servia de nada. Virou fumaça. Então, eu me batizei, logo que eu acreditei, me batizei na mensagem do profeta William Branham, lá em Redenção do Pará, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, para perdão dos pecados, e fiquei lá na mensagem do profeta William Branham por 3 anos e meio, até eu descobrir que havia um profeta vivo sobre a terra. Agora, irmã, eu queria colocar aqui um ponto importante, que quando eu era evangélico e eu lia as histórias da Bíblia, sobre Abraão, Moisés, Jesus, Paulo, isso me dava muita alegria, eu ficava extremamente admirado, né? Alegre pelo que Deus fazia pelos profetas. Mas quando eu li a mensagem de William Branham e percebi as coisas que Deus fazia por meio de William Branham, e esse profeta já estava mais próximo de nós, uns 50 e poucos anos de mim, a alegria foi maior de saber que Deus havia trabalhado com um profeta assim como os profetas da Bíblia, mais próximo de mim. Mas no dia que eu soube que havia um profeta sobre a terra e eu acreditei, então aí a alegria não tem palavras que eu possa expressar. Eu não tenho palavras no meu vocabulário para mim descrever isto, né? E eu acreditei na mensagem do profeta Caco Flip em março de 2016, então, desde então, eu prego a mensagem do profeta Caco Flip. Irmã Maria. Exato, apóstolo, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Apóstolo Deltamar, é muito bom escutar as vidas do discípulo do profeta Caco Filipe, principalmente os apóstolos, né? Ajudará a todos a saber, porque hoje em dia as pessoas falando que creem em homem, né? Sabemos que Jesus Cristo na terra, ele era o homem. Então, até hoje, ele trabalha através dos homens, né? E gostaríamos de fazer a segunda pergunta, que é baseada na primeira. Como o apóstolo Deltamar conhecer a mensagem? Como essa mensagem chegou até o apóstolo Deltamar? Sabendo que o apóstolo acabou de nos apresentar, ele vive numa cidade do Pará, né, que é o interior do Brasil. Como essa mensagem chegou até o apóstolo Deltamar? Ok, muito obrigado, irmã. Então, é uma pergunta importante, e sempre que eu tenho oportunidade, mesmo no particular, individualmente com as pessoas, eu costumo dizer, e eu penso que era o plano de Deus para mim, porque todo homem que nasce sobre a terra, ele nasce com um propósito. As pessoas não estão aqui por acaso. Nem mesmo aqueles que irão perseguir o profeta, zombar do profeta, ridicularizar o profeta, mentir sobre o profeta, acusar, levar o profeta no tribunal e muitas das vezes até matar o profeta. Todo mundo que está sobre a terra tem um propósito. E eu penso que
eu acredito que este era o propósito de Deus para mim. Porque antes de conhecer a mensagem de William Branham, e mesmo depois, eu tentei viver a vida como uma pessoa, como qualquer outra pessoa, né? Construir patrimônio, construir alguma coisa sobre a terra, mas as coisas que tentei nunca deu certo, e eu me perguntava por quê. Claro, talvez seja a minha própria capacidade para isso que eu não tenho. Muitas pessoas têm capacidade para construir grandes impérios na Terra, mas eu não tenho essa capacidade, nunca tive essa capacidade. Depois que eu conheci a mensagem do profeta Cacau Felipe, que eu comecei a entender, e talvez Deus não ter deixado eu ir para o mundo dos negócios, o mundo, a busca pelo dinheiro, que eu costumo dizer que é a corrida do ouro, né? Todo mundo está na corrida do ouro, todo mundo quer construir o seu patrimônio, todo mundo quer conseguir ajuntar as suas riquezas, a sua conta bancária, as suas casas, os seus carros, as suas chácaras, e assim por diante. Talvez Deus tenha me livrado disso, para que o meu coração não se tornasse um coração soberbo, orgulhoso, né? Arrogante, como muitas pessoas se tornaram. Talvez Deus não tenha deixado eu ir para o mundo do conhecimento e fazer faculdade e assim por diante. Talvez, eu não sei, talvez para o meu coração não se exaltar. Então, eu estou feliz com o pouco que tenho, tanto de conhecimento quanto de bens, né? Então, eu estou feliz. Então, eu acredito, irmã Maria, que tudo é um propósito, é o plano de Deus na vida de cada pessoa. Mesmo Judas Iscariotes, Davi já havia dado uma profecia que ele faria aquilo. E o Judas Iscariotes não tinha como se livrar do propósito que ele veio fazer na terra. Assim como Pedro, mesmo sendo reprovado por Jesus algumas vezes, quando ele corta a orelha do soldado Malco, Jesus o repreende, o reprova. Quando ele nega Jesus 3 vezes, e depois, quando ele é reprovado por Jesus, né, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus falava com Pedro. Pedro estava sendo usado naquele momento por Satanás. Mesmo Pedro sendo reprovado várias vezes por Jesus, Pedro estava predestinado a ser um discípulo de Jesus e lutar do lado de Jesus até o fim, até a sua morte. Então, eu penso que cada pessoa na Terra tem um propósito, ele é predestinado a alguma coisa. Eu não sei até onde eu irei, só Deus o sabe, a minha vida está nas mãos de Deus, mas que seja pouco ou que seja muito, que seja para Deus, né? Então, quando foi em meados de 2013, irmã, melhor, meados de 2016, melhor, para ser mais preciso, março de 2016, eu acreditei na mensagem do profeta Cacau Felipe. Mas antes disso, quando eu trabalhava em uma empresa, um supermercado, eu era gerente lá, eu tinha acesso à internet. E lá eu conheci, pela internet, alguns discípulos de Cacau Felipe que faziam debates pelo Facebook. Eles apresentavam a mensagem do profeta Cacau Felipe. Nesse tempo, eu era um pregador branamista. E vendo que eles estavam a debater, eu entrava nos debates para debater com eles. Mas, mesmo eu tendo conhecimento da mensagem do irmão Brana, em muitos pontos eu não conseguia competir, ou seja, enfrentá-los, porque a revelação da mensagem do profeta Cacau Felipe era maior. Isso foi em 2015. Depois disso, eu fiquei um ano sem acesso à internet, só fui ter acesso à internet depois de um ano. Em 2016 foi quando eu novamente tive acesso à internet e desta vez já conheci no Facebook discípulos do profeta Cacau Felipe no Brasil, né? E novamente começamos um debate pelo Facebook e novamente eu não tinha muitos argumentos para enfrentá-los, porque a mensagem do profeta Cacau Felipe é uma revelação maior. Mas como que eu acreditei, eu fui assistir um vídeo de 8 minutos. O profeta falava sobre o ministério da mulher. Este assunto não era novidade para mim, porque William Branham já havia pregado isso, muito bem explicado. E desde 2013 eu já sabia que uma mulher não pode exercer um ministério, a mulher não pode ser uma pastora, uma pregadora, não pode ser uma missionária e assim por diante. Isso não era novidade, mas eu acreditei só de ouvir, de ver aquele vídeo de 8 minutos que o profeta falava que uma mulher não poderia ocupar um dos 4 ministérios. A entrevista está aí no YouTube, né, para que as pessoas possam acompanhar. Então, não há uma explicação plausível para o que fez eu acreditar, irmã. Eu penso que é como você
pega um ímã e você coloca vários tipos de materiais, de matéria, você coloca papel, coloca plástico, coloca madeira, e você coloca ferro, e você passa o ímã em cima disso, e somente o ferro vai ser atraído, somente aquilo que é metal vai ser atraído para o ímã. Então, quando um filho de Deus ouve um profeta, ou ele está predestinado, mesmo que seja um filho do diabo, está predestinado a crer naquele profeta, seguir aquele profeta, como Judas, que eu disse, como Datão, Coré e Abirão, este imã vai puxar, este imã é a mensagem. Também é como você colocar várias espécies de animais dentro de um cercado. Você coloca porco, galinha, cabrito, coloca vaca, cavalo, e você coloca um cordeiro, e depois você traz um cordeiro pelo lado de fora do cercado. Se esse cordeiro que está do lado de fora, ele emitir um som, ele emitir o seu balido, né? Aqui nós chamamos de, se ele berrar, somente o cordeiro que está do lado de dentro vai reconhecer aquele som. Então, se um cordeiro solta um som em algum lugar, somente os cordeiros vão entender aquilo, vai reconhecer aquilo, identificar-se com aquilo, e eles param para ouvir o que está acontecendo. Quanto aos outros animais que estão no mesmo ambiente, que ouviram o mesmo som, eles nem vão se distrair com isso, porque aquele som não é familiar. Eles continuarão pastando. Isso quer dizer que quando alguém predestinado a crer no profeta ouve a mensagem do profeta, ele identifica isso. Porque um filho de Deus, ele é parte da palavra. E o profeta mensageiro é a palavra de Deus manifestada. Então, a palavra manifestada, que é o profeta, com o filho de Deus, que foi criado pela palavra, é parte da palavra, então se identifica. É como você, irmã Maria, a irmã tem crianças, e a sua criança, Lavodi, mesmo pequena, se colocarem a irmã, ou mesmo o irmão Darmole, no meio de uma multidão, e se a irmã falar, o irmão Darmole falar no meio da multidão, onde está muitas vozes, a sua filha é capaz de identificar a sua voz. Pode trazer 100, 200 pessoas para falar com ela. Mas quando a irmã falar, quando o irmão Darmole falar, a sua filha vai reconhecer a sua voz. O filho reconhece a voz do seu pai. Então, não há uma explicação lógica como eu acreditei, porque eu não fui ver o livro do profeta, eu não fui ler o livro do profeta. Primeiro eu assisti o vídeo, e quando eu assisti o vídeo, eu disse no meu coração, se este Cacô Felipe não é um verdadeiro profeta de Deus, então o William Branham não foi profeta de Deus. Se esse Cacô Felipe não é um profeta de Deus, então nunca existiu um profeta de Deus na Terra. E aí, só depois, quando eu terminei o vídeo, eu escrevi para a pessoa que estava a falar comigo no privado pelo Facebook, e eu disse, esse profeta é verdadeiro. E ela me enviou outras entrevistas que eu penso que eu não vi no momento, mas eu fui imprimir o livro. Naquele tempo não havia aplicativo, mas eu tinha impressora, e eu imprimi o livro, e a partir dali é que eu fui conhecer o que o profeta pregava. Quando eu comecei a ler Cacô capítulo 1, e o profeta dizia que todas as igrejas católicas, igreja protestante, igreja evangélica, igreja branamista, igreja velada, igreja restaurada, maçonaria, o espiritismo, que tudo isto era a rede de pesca de Satanás, aquilo deu um nó na minha garganta, né? Porque ali estava incluído também os branamistas. Quando o profeta Cacô Felipe diz que homens como Caim, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, Marcos Feliciano, Átila Brandão, Agenor Dutra, Joaquim Gonçalves, eram a encarnação de Satanás, mágicos, adivinhos, feiticeiros, aquilo deu um nó na minha garganta, porque eu admirava muito o pastor Joaquim Gonçalves, Luiz Mendes, César Augusto e assim por diante. Mas eu já acreditava, era como se eu tivesse no meio do Mar Vermelho. Um israelita que está atravessando o Mar Vermelho, já está no meio, não tem como retornar, eu tenho que terminar de atravessar. Como eu já acreditava, então eu fui adiante. E esta fé que veio, quando eu assisti o vídeo de 8 minutos, ela está comigo até hoje. E eu oro a Deus para que ela permaneça até o fim, né? Até o fim da minha caminhada. Então, eu acreditei, irmã Maria, na mensagem, eu penso que foi numa segunda-feira à noite, quando foi na quarta-feira, eu era um pregador branamista, o pastor Edmilson José de Lima havia me convidado, na época eu morava na cidade de Paraupebas, e ele havia me convidado para eu retornar para a Redenção do Pará, onde eu tinha me batizado, para eu ajudá-lo na igreja, eu ia ser um auxiliar.
ficar na igreja quando ele viajasse, ou viajar para ele quando ele precisasse ir, quando ele precisasse que alguém fosse a algum lugar. E como eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa para Deus, eu aceitei. Mas quando eu cheguei lá, não, as coisas não aconteceram como eu esperava, ou como ele esperava. E eu fui trabalhar. Então, foi nesse trabalho que eu tive acesso à internet e conheci a mensagem do profeta Caco Filipe. Então, quando eu acreditei numa segunda-feira à noite, na quarta-feira eu fui para a igreja branamista, mas eu já me sentia como se fosse um estranho, eu já não era mais um deles. Como você está num lugar que você é o único ali diferente, como, penso que existe um desenho, não sei, o patinho feio, você é o único diferente no meio, todo mundo lá é igual, mas ali você já se sente diferente. Mas eu fui ali com a esperança, com a expectativa, com o objetivo de pregar para eles. E realmente eles me deram a oportunidade, e eu preguei para eles por alguns minutos, e eles perceberam que eu já não era a mesma pessoa. Depois houve murmúrios e conversa entre eles, né, que eu estava diferente. Retornei a última vez na Igreja Branamista, na sexta-feira, novamente para pregar para eles, e realmente me deram a oportunidade, e eu preguei novamente, desta vez com mais força, e aí todos eles ficaram escandalizados. Foi a última vez que eu fui na Igreja Branamista. Acreditei, eu acho que numa segunda-feira à noite, fui novamente numa quarta-feira, e na sexta-feira fui na Igreja Branamista para nunca mais retornar. No domingo eu não fui para a igreja, né, na escola dominical, né, no culto. O pastor Edmilson José de Lima estava de viagem, ele havia me deixado para ajudar os outros obreiros, e penso que ele ficou sabendo do que havia acontecido. E na segunda-feira ele me visitou, e eu já esperava a sua visita, e eu já estava com os parágrafos de William Branham, onde William Branham dizia que após ele viria um outro profeta. Eu pensava, o pastor Edmilson certamente virá aqui para saber o que aconteceu. E quando ele vier, eu vou perguntar a ele sobre essas coisas aqui. Porque quando eu ouvi falar de Caco Filipe em 2015, irmã Maria, como eu estava contando, então eu fui conversar com o pastor de Paraupebas, o pastor branamista, Benedito Felomeno, que é o pastor branamista da Tabernáculo da Fé aqui de Paraupebas. Eu congregava com ele nesta época. E ele me disse que Caco Filipe era como William Souto Santiago, era um falso profeta, era mais um de muitos que já tinham se levantado dentro da mensagem lebrana para dizer que era o cumprimento de certas profecias. Eu não fiquei satisfeito com a sua resposta e liguei para o pastor Edmilson José de Lima de Redenção, quem havia me batizado, para perguntar quem é Caco Filipe. Por telefone, o pastor Edmilson me deu a explicação, que eu não lembro agora, mas ele deixou claro que Caco Filipe também era um falso profeta, porque só existe 7 eras, só existe 7 igrejas, só existe 7 anjos, só existe 7 cartas, só existe 7 isso, 7 aquilo, então não há lugar para um 8º mensageiro, e foi aí que eles me mataram por um ano. Então, só depois de um ano, como eu disse, que eu voltei a ter acesso à internet, eu fui assistir esse vídeo que eu acreditei. Mas o pastor Edmilson foi na minha casa, junto com a sua esposa, no final do dia. Eu sentei com ele, eu comecei a ler os parágrafos de William Branham. Pastor Edmilson, o que você tem a dizer sobre isso aqui? Eu li os parágrafos, e agora esse parágrafo aqui, e agora esse parágrafo aqui. Quem é esse outro homem que vem após Caco Filipe? Quem é esse grande profeta que viria, melhor, quem é esse grande homem que vem após William Branham? Quem é esse grande profeta que viria após a partir de William Branham? Quem é essa gloriosa pessoa que viria após William Branham? Quem é isso? Quem é aquilo? E o pastor Edmilson estava calado. No final, quando ele viu que eu estava decidido, né, ele levantou para ir embora e ele disse que ia orar por mim. Orar para que o espírito que havia me tomado me deixasse. Eu disse a ele, o senhor não precisa orar por mim. Não precisa orar por mim, eu sei o que eu estou dizendo. Mas ele continua insistindo que ia orar por mim. Eu disse, pastor Edmilson, você lembra daquela história que o irmão Branham contava, que um fazendeiro encontrou ovos de águia e colocou debaixo da galinha para chocar? Ele disse, eu lembro. Então, o irmão Branham disse que depois que a águiazinha nasceu, ela acompanhou a galinha e os pintainhos por um tempo. E ela tentava cacarejar como a galinha, ela tentava ciscar como a galinha, ela tentava se comportar como os pintainhos, mas ela era diferente. Até que um dia a pequena águiazinha ouviu o grito de uma águia no céu. E a águiazinha voou para a mãe águia para nunca mais voltar. Eu disse, pastor Edmilson,
eu sou esta águia, eu estou voando para nunca mais voltar. Ele não acreditou, ele disse que eu havia sido tomado por um espírito, mas que esse espírito havia de me deixar. De fato, eu fui tomado por um espírito, mas o espírito da mensagem, né? O espírito da mensagem do profeta Cacoflip. Bem, depois de um tempo, como ele viu que eu não estava brincando, né? Eles me deixaram, assim como eu os deixei. Preguei para eles durante muito tempo. Então, o sangue deles, eu penso que Deus não irá me cobrar o sangue deles. Preguei para eles. E aquele que um dia foi os seus irmãos, eles me chamavam de meu precioso irmão Deltamar, meu precioso irmão Deltamar para cá, meu precioso irmão Deltamar para lá. Comiam na minha mesa, eu comia na mesa deles, eles dormiam na minha casa, nós andávamos juntos, viajávamos juntos, pregávamos juntos, evangelizávamos juntos. De repente, o precioso irmão Deltamar tornou-se um demônio. E eles olhavam para mim na rua, em algum lugar, como se olha para um cão sarnento. De precioso irmão Deltamar para um demônio que deveria ser ignorado, né? Nem se aproximar. Então, irmã Maria, foi assim que eu conheci a mensagem do profeta Cacoflip em março de 2016. Eu estou resumindo. Obrigado.